Olá pessoal do Me Salva, dando continuidade à nossa série de aulas de números complexos, nós vamos falar agora um pouquinho do conjugado, tá? Isso é uma questão que cai bastante, tá? E tem que saber, é uma parte bastante importante da teoria de números complexos. Bom, o que vai ser o nosso número conjugado? O que vai ser o conjugado de um número? Nós temos aqui o número complexo, que é definido, né, como parte real e parte imaginária, tá? Nessa notação aqui de parênteses, ou então A mais BI. Esse aqui é o nosso número complexo. Quem que vai ser o nosso conjugado? O nosso conjugado vai ser um número igualzinho, porém ele tem um sinal trocado na nossa parte imaginária, sempre na parte imaginária. Então, quem que é o conjugado de A mais BI? A menos BI. Sempre, 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 sempre. Por exemplo, então, se eu tiver aqui z igual a 2 mais 3i, quem que vai ser o conjugado? E a notação é essa barrinha aqui em cima. Vai ser 2, troca o sinal da parte imaginária, fica menos 3i. E aqui, gente, o que vale, né? Para qualquer número que tu tiver, se eu tiver, por exemplo, z igual a 1 menos i, quem que vai ser o nosso conjugado? Conserva a parte real e troca o sinal da parte imaginária. É bastante simples, tá? Mas tem que saber fazer o conjugado direitinho, porque ele vai aparecer em outras partes da matéria daqui para frente. Mas agora vamos pensar o seguinte: qual é a análise desse conjugado? Qual é a interpretação gráfica disso? Bom, se eu tiver um número complexo, tá? Isso nós vamos ver com detalhe na aula de Argand-Gauss, tá? Que vai ser o nosso plano. Nessa aula, basicamente, aceitem a questão que eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês um número complexo que vai ser 2 mais 2i, certo? Nós temos aqui no nosso plano de Argand-Gauss, que a gente vai ver detalhadamente na aula especial disso, que nós vamos ter aqui, ó, a nossa parte real, onde era o nosso eixo dos x, e a nossa parte imaginária, onde era a parte dos y. Então, se a gente for projetar isso daqui como 2 mais 2i, o que vai ficar? Nós vamos colocar aqui, vou colocar aqui mais para frente para ficar bem legal, certo? E a gente vai dizer o seguinte, tá? Nós vamos dizer que a projeção desse número aqui vai ser 2 na parte real, certo? E 2 na parte imaginária. Então, ligando isso daqui, como é que vai ficar? Nós vamos ficar aqui com... Vou colocar isso aqui, certo? Aqui está o nosso número complexo. Agora, como é que ficaria a projeção do nosso número conjugado? Z seria o quê? Z conjugado 2 menos 2i. Em outras palavras, a gente trocaria o sinal só da parte imaginária. E, portanto, o que resulta disso? Resulta que essa flechinha, essa espécie de vetor que nós geramos aqui, ela passa a se comportar de uma forma como? Ela passa a se comportar na parte aqui negativa. E, portanto, ela está simplesmente sendo espelhada para a parte de baixo. Nós estamos fazendo uma rotação em torno do eixo x, tá? Espelhado para baixo. Ok? Então, dessa interpretação gráfica, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, tá? Que simplesmente nós estamos passando da parte superior para a parte inferior, né? Fazendo essa rotação em torno do eixo x. Bom, se fosse negativo, obviamente estaria primeiro embaixo e o conjugado passaria para cima. Certo, gente? Então, na sequência, assistam mais as aulas de propriedade de conjugado, que é extremamente importante, tá? Que é a aula diretamente em sequência 10. E na sequência, claro, muitos exercícios e mais teoria para vocês. Muito obrigado e até logo!